Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta depois de algumas semanas, né, que eu estive ausente, né? Estava viajando, não estava aqui, mas agora estamos aqui com uma nova palavra, né? Uma palavra muito forte, muito interessante. Eu sou a Ivani, da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Para aqueles que ainda não me conhecem, a igreja fica na Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertence ao Célula Digital, que é um segmento da igreja que leva a palavra do Senhor todas as semanas. Eu levo a palavra todas as quartas e sextas-feiras, né? Então hoje a gente vai falar que o amanhã pertence a Deus, somente a Ele. A gente não tem que se preocupar, né? Tá lá em Mateus 6:25 que eu vou ler para vocês. Mas antes disso, sempre agradecendo o Mestre Jesus por estar aqui conosco, nos protegendo, nos abençoando, né? E nos fortalecendo para levar essa palavra a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos começar lendo essa palavra. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não se preocupe com a sua vida. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. É verdade. Nosso Pai Celestial alimenta as aves, né? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós temos muito mais valor do que elas, somos filhos do Senhor. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Mas eles são lindos, né? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos? A gente anda preocupada, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? É muita preocupação. A Deus pertence o nosso amanhã, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O nosso Pai sabe do que a gente precisa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que primeiro buscar o reino de Deus, porque as outras coisas Ele nos acrescenta. Nós não precisamos nos preocupar. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, basta a cada dia o que o Senhor vai nos dar. O amanhã pertence somente a Deus, somente a Ele, não é? Essa é a confiança que devemos ter. O homem pode dizer, algo vai acontecer, mas somente Deus sabe. Às vezes algumas pessoas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas só Deus sabe o que vai acontecer, né? Temos que aprender a descansar em Deus. Hoje nós somos muito preocupados, muito preocupados. A gente não, como se diz, não aprende a descansar em Deus. Tudo se resolve. É só eu estar presente na presença dEle e pedir, Senhor, abençoa meu dia, abençoa o dia de amanhã, resolve para mim os meus problemas. Não é verdade? Aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Pedro
quando pensou sobre andar nas águas, ele começou a afundar. Por quê? Quando eles viram Jesus andando nas águas, eles pensavam que era um fantasma. Aí, sou eu, sou eu. Aí, Jesus, se é o Senhor, pede para mim ir até o Senhor, então venha. E Pedro desceu do barco e pisou na água e foi, porque ele creu no Senhor. Creu na palavra de Deus, venha, venha até mim. Mas quando houve um vento mais forte, em vez de Pedro olhar para o Senhor, ele olhou para outras coisas. É a mesma coisa, em vez de a gente olhar para Deus, para Jesus, a gente fica olhando para os nossos problemas. Descansa, descansa no Senhor, descansa em Deus. Ele não confiou em Deus. Não se inquietei pelo dia de amanhã. Não fique inquieto pelo dia de amanhã. Somente ore, somente peça a Deus, né? Como você está hoje? Você está inquieto pelo dia de amanhã? Tem gente que vive feliz, mas quanto mais ela tem, mais ela se preocupa. Tem gente que é feliz, mas quanto mais tem, mais fica preocupado com o dia de amanhã. Se você tem, não se preocupa com o dia de amanhã. Deus está te dando todos os dias. Quase ninguém encerra o dia e está bem. Sempre ficou algo para resolver no amanhã. Ai, hoje terminou o dia, mas amanhã eu tenho isso para resolver, aquilo para resolver. Gente, deixa nas mãos do Senhor. Somente peça a Ele que te ajude com aquilo que sobrou para o dia seguinte, né? Tempo feliz e mais triste. Às vezes é um tempo feliz, mas é o mais triste, que está preocupado com o dia de amanhã. Temos realizações, mas não conseguimos realizar. O amanhã, ele não existe, só existe hoje. Não é verdade? Amanhã eu não sei, ele não existe. Então deixa na mão do Senhor. Temos realizações, mas não conseguimos realizar. Porque amanhã só pertence a Deus. Basta a cada dia o seu dia. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Jesus está ordenando isso, né? Jesus repetiu, pois era importância para a sua vida. Não ande preocupado com o amanhã. Não ande preocupado com o amanhã. A preocupação é uma fé na direção errada. Olha que interessante. A preocupação é uma fé no caminho errado. Eu tenho fé que vai acontecer isso amanhã. Gente, mas o amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. Pois Deus, como eu li, Ele olha os lírios e as flores do campo, pois não se preocupam com o amanhã, e Deus as veste maravilhosamente, são lindas. A riqueza de Salomão, como eu li, ela veio de Deus para ele. Foi uma bênção derramada na vida dele. Mas tudo amanhã. Jesus está dizendo que a preocupação não vale de nada. Às vezes você fica preocupado, dói a cabeça, ai meu Deus, amanhã tem que fazer isso. Resolve alguma coisa? Resolve você estar preocupado? Resolve você deitar e não dormir pensando no amanhã? Resolve? Você só fica com dor de cabeça e não dorme. É a única coisa que te sobra. Porque amanhã pertence ao Senhor, né? Moisés, ele estava preocupado com o amanhã, mas o Senhor disse a ele que aqueles que o procuravam para matar já estavam mortos. Vocês lembram que Moisés foi criado no palácio, no Egito, né? Com 40 anos ele saiu de lá, porque ele viu um egípcio, né, tratando mal um hebreu, e ele foi lá e no final, com a briga, ele matou o egípcio. E ele, com medo, fugiu. E ficou 40 anos no deserto. Foi onde ele se casou, criou os filhos, né? Então,
Deus, o Senhor, disse para ele: aqueles que o procuravam para matar, porque procuravam ele para matar, já estavam mortos 40 anos depois. Deus já cuidou, o seu amanhã já está resolvido. Deus já cuidou, o seu amanhã já está resolvido. Tanto é que ele teria que ir para o deserto, viver uma vida no deserto, Deus o ajudar, ele conhecer a esposa dele, ter os seus filhos, ter a sua criação. Deus o ajudou para depois voltar. A oração que salva não é a oração que você faz no altar. Eu vou lá na igreja, faço uma oração lá no altar. Tá. Não. A oração que salva não é o que você faz no altar. E sim, quando você faz, quando sai de casa, quando vai dormir, quando vai no trabalho, quando entra no seu carro. Essa é a oração. Eu tenho que orar todos os momentos. Alguns usam só o domingo. E sim, a oração todos os dias é o que mais vale. E não somente na igreja. Tem gente que fala assim, mas eu fui na igreja domingo, já orei. Não. Foi válida naquela hora, mas depois você tem que orar a todo momento. Todo momento. Temos armas. Quais são as nossas armas? A oração. Podemos usar, que está no nosso alcance. Está aqui, ó. Está no nosso alcance a oração. Ore no carro, ore sem cessar, como eu falei. Em todo o meu dia, esteja sempre em oração, em tudo. Tanto os problemas físicos como espirituais. Quando tem sentimentos negativos, ore. Sentimento, uma coisa ruim, ore. É a sua arma. Uso armas que estão ao meu alcance. A todo momento vem problemas. Nós estamos num mundo que a todo momento tem problema. Coloque aquele olhar de inveja, aquela palavra que sentiu que não era para você. Você sentiu que era uma inveja. Você sentiu que aquela palavra que foi dita não era para você, mas foi direcionada a você. Coloque em oração. Você percebe quando a sua presença não é bem-vinda. Você percebe em alguns lugares quando você chega e a sua presença não é bem-vinda. O Senhor ressuscitou Lázaro, a mulher do fluxo de sangue. Peça também a Deus em oração aquilo que você precisa. Senhor, me ajude nisso, naquilo. Você abre a porta e diz ao Espírito Santo, me ajude. Não orar quando tudo dá certo? Orar quando tudo dá certo, temos que orar sempre. Não é só quando tudo dá certo. Você tem armas ao seu alcance. Não sabe o que fazer? Então ore. Temos que ter cuidado com declarações de ameaças verbais, ameaças na nossa vida. Tem uma ameaça na nossa vida? A nossa arma é contra essas armas. Ore. Sensação ruim que a coisa vai virar? Ore. Às vezes é o inferno aumentando o volume para você sentir. Às vezes é o inferno aumentando esse problema para você sentir. Então ore. E tudo vai se dissipar. Então você tem somente que orar. Tá bem? Então hoje a gente vai parar aqui, né? Nessa fase de oração. E a gente vai continuar na sexta-feira falando que a nossa arma poderosa é a oração, a todos os momentos. Então, vamos agradecer, né, a Mestre Jesus por estar aqui conosco. Sempre, Mestre. Muito obrigada, Mestre, por estar aqui. Né? E vou dar a nova agenda da nossa igreja.
Os nossos cultos, às terças-feiras, às 20 horas, é o culto de avivamento. É um culto maravilhoso, de bênção, de cura, de libertação. Às quintas-feiras, às 7 horas da manhã, culto de oração. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã. Sábado, às 19 horas, é a Nação Jovem. E domingo, o culto profético, né? Nós temos um seminário, a Santa Ceia, Santa Ceia dia 12, às 9 horas. Agora a Santa Ceia mudou, vai ser dia 12, às 9 horas da manhã. Nós vamos ter um culto de avivamento muito interessante, muito importante, com a presença de convidados. Dia 14 de julho, com o pastor Jason Lee. Ele vem de fora do Brasil para trazer uma palavra. E dia 28 de julho, com o pastor Antônio Cirilo, às 20 horas. Então, dia 14 e dia 28, no culto de avivamento, às 20 horas. E a Rede Pérolas, que é o chá das mulheres, dia 27, às 20 horas. Então, essa é a nossa agenda. Agradeço a presença de vocês e aguardo vocês na próxima sexta-feira, tá bem? Agora eu estou de volta. Tchau, tchau.